Fala, minha família Caipora! Tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal que sempre traz para vocês os resultados dos palpites e também trazemos uma quantidade relevante de palpites com muita qualidade, beleza, galera? E trago para vocês os resultados dos palpites do dia 18 de abril, tá? Tivemos uma quantidade de 28 palpites, 20 greens e 8 reds, uma taxa bem alta com odds um pouco mais arrojados, beleza? Já no dia 19 de abril tivemos 37 palpites com apenas 11 greens, beleza, galera? Tivemos uma taxa bem alta de lucro em cima desses palpites, fechou? E eu vou trazer para vocês os palpites do dia 21 de abril, tá? Mas antes eu gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal, deixassem seu like e também deixassem um palpite nos comentários sobre o que vocês acham dos nossos vídeos e também sobre os resultados dos nossos palpites, beleza, galera? Temos a nossa planilha Caipora com o link no topo dos comentários, junto com o link do nosso canal no WhatsApp. Salve a planilha nos favoritos do seu navegador. Beleza, galera? Sem mais enrolação, vamos lá para o nosso vídeo? Bora pra intro! Fala, galera, não tivemos palpites do dia 20 de abril, mas eu gostaria que esses palpites para o dia 21 compensassem muito vocês, então vamos torcer, beleza, galera? Trago para vocês a partida do Perth Glory versus Western United, essa partida da Austrália na League com o mercado de over 2,5 gols, tá? A probabilidade de vitória é equilibrada com uma pequenina vantagem para o Perth Glory jogando em casa, tá? Ele tem 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Western tem 50%. No histórico são 8 vitórias do Western, um empate e 2 vitórias do Perth Glory. Verificando a média de gols, é de acima de 3 gols. Em séries, o Perth Glory vem sofrendo gols a 7 jogos e o Western vem sofrendo a 6. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e na casa do Perth Glory, temos over 2,5 gols nas 3 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 2,5 gols, beleza? Próxima partida agora o Meta contra o Riga. Separa essa partida na Letônia Virslīga com vitória seca para fora. O Riga jogando fora de casa tem 77% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Meta tem 33%. No histórico, 28 vitórias do Riga, 5 empates e uma do Meta. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Riga vem marcando gols a 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Riga em todas as partidas. Na casa do Meta, o Riga também venceu todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o Riga venceu 4 das últimas 6 partidas que ele disputou e o Meta, ele venceu apenas 2 partidas das últimas 6. Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, Slavia Praga contra o Sigma Olomouc. Separa essa partida com vitória seca para casa na primeira liga da República Tcheca. O Slavia tem 79% de probabilidade de vitória e na forma recente 50% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Sigma tem 33%. No histórico, 23 vitórias do Slavia, 8 empates e 14 do Sigma. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, as duas equipes não empatam há 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos no mercado do Slavia Praga vencendo a partida em 4 das últimas 6 oportunidades. Na casa do Slavia, ele venceu todas as partidas que disputaram. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Slavia venceu 4 das últimas 6 partidas que disputou e o Sigma, ele venceu 2 das últimas 6. Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Lille contra o Estrasburgo. Separa essa partida na Ligue 1 da França com vitória e empate para casa. O Lille tem 59% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Estrasburgo tem 44%. No histórico são 15 partidas para o Lille, 11 empates e 11 vitórias do Estrasburgo. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Lille vem marcando a 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Lille em 4 das últimas 6 oportunidades. Na casa do próprio Lille, ele venceu ou empatou todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o Lille vem vencendo e empatando a maioria das partidas e o Estrasburgo fora de casa venceu apenas uma partida. Então acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, separei o Daniel Saints versus o Connacht Queen Nomads. Separei essa partida na Sinhu Premier da Gales
com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. O Saints tem 75% de probabilidade de vitória, 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, e o Conas tem 56%. Verificando o histórico, 45 vitórias do New Saints, 8 empates e 10 do Conas. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Saints vem vencendo a 4 partidas e nos últimos encontros das duas equipes tivemos gol no primeiro tempo em 5 das últimas 6 oportunidades. Verificando na casa do New Saints, tivemos gol no primeiro tempo em quase todos os jogos também. Nos últimos jogos nos campeonatos, o New Saints vem marcando gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei o Inter Club Scouts versus Esperança da Andorra. Separei essa partida na primeira divisão de Andorra, com vitória a casa no primeiro tempo. O Scouts tem 90% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, e o Esperança tem 17%. No histórico, 2 partidas com 2 vitórias do Scouts e a média de gols é de 4 gols. Em séries, o Scouts vem vencendo a 4 partidas e o Esperança ele vem sem empates a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o Scouts venceu o primeiro tempo em uma das últimas 2 partidas, que inclusive ele jogou em casa. Verificando os últimos jogos dos campeonatos, o Scouts também vem vencendo o primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, separei o Lamia contra o Panathinaikos. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols na Superliga da Grécia. O Panathinaikos tem 76% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lamia tem 6%. No histórico, são 4 vitórias do Lamia, 4 empates e 14 do Panathinaikos. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Lamia vem perdendo a 4 partidas e o Panathinaikos vem vencendo a 3. Últimos encontros das duas equipes, temos mercado de over 1,5 gols em todas as partidas. E na casa do Lamia, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Copenhagen versus Silkeborg. Separa essa partida na Superliga da Dinamarca com o mercado de over 1,5 gols. A Copenhagen tem 70% de probabilidade de vitória com um aproveitamento de 50% nos últimos 9 jogos. O Silkeborg tem 22%. No histórico, 35 vitórias do Copenhagen, 20 empates e 12 do Silkeborg. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Copenhagen vem marcando gols a 6 jogos e o Silkeborg vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas e na casa da Copenhagen, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Apenas uma partida do Silkeborg contra o North Island e foi 1-0. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, eu separei o Rangers contra o Hearts. Separei essa partida na FA Cup da Escócia com o mercado de over 1,5 gols. O Rangers tem 72% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Hearts tem 67%. No histórico, 73 vitórias do Rangers, 17 empates e 17 vitórias do Hearts. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Hearts vem a 7 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Aston Villa contra o Bournemouth. Separei essa partida na Premier League da Inglaterra com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. O Aston Villa tem 52% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Bournemouth tem 56%. No histórico, são 3 vitórias do Aston Villa, 1 empate e 4 do Bournemouth. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, as duas equipes vêm marcando gols em seus últimos jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo na maioria de suas partidas. Últimos jogos nos campeonatos, gol ocorrendo também na maioria das partidas no primeiro tempo. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, eu separei o Crystal Palace contra o West Ham. Separei essa partida na Premier League da Inglaterra com over 1,5 gols. O West Ham tem 46% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Crystal Palace tem 46% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O West Ham tem 44%. No histórico, 10 vitórias do Crystal Palace, 10 empates e 11 do West Ham. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o West Ham vem sofrendo gols a 7 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Na casa do Crystal, over 1,5 gols também em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Coventry City
versus o Manchester United. Separe essa partida na FA Cup da Inglaterra com classificação para fora. O Manchester tem 64% de probabilidade de vitória e, verificando a forma recente, ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Coventry tem 56%. No histórico, são 14 partidas para o United, um empate e 2 vitórias do Coventry. A média de gols é de acima de 2,5 gols em séries, e o United vem marcando gols a 10 jogos e o Coventry vem sofrendo gols a 7. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória do Manchester United em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Manchester United venceu 2 das últimas 6 partidas e o Coventry venceu 3 das últimas 6. Mas pelo Manchester United ser da Premier League e o Coventry ser de divisões mais baixas, eu acredito que nós teremos classificação do Manchester United, beleza? Próxima partida é Dinamo Kiev versus Polícia Zitomir. Separe essa partida com over 1,5 gols na Premier League da Ucrânia. O Dinamo tem 65% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Polícia tem 33%. No histórico, 2 vitórias do Polícia em 2 jogos, verificando a média de gols é de 4 gols. Em série são 9 jogos para o Dinamo e a Polícia vence em empates a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos um mercado de over 1,5 gols nas duas partidas disputadas e na casa do Dinamo uma partida com over 1,5 gols. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Brain contra o Odds BK. Separa essa partida na Eliteserien da Noruega com over 1,5 gols. O Brain tem 71% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Odds tem 50%. No histórico, 22 vitórias do Brain, 10 empates e 14 vitórias do Odds. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Odds vem marcando gols a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos na casa do Brain, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos temos over 1,5 gols na maioria dos jogos. Apenas 2 partidas, que foi uma do Sarpsborg versus o Odds, que foi 1-0, e uma do Brain contra o Hankan, que também foi 1-0. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, eu separei o Salzburg versus o Austria Klagenfurt. Separei essa partida com over 1,5 gols na Bundesliga da Áustria. O Salzburg tem 74% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Áustria tem 44% no histórico, 8 vitórias do Salzburg, 2 empates e uma do Áustria. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Salzburg vem a 10 jogos marcando gols e o Áustria vem sofrendo gols a 7 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e na casa do Salzburg, over 1,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Premier League Inglaterra, Fulham versus Liverpool. Separa essa partida com over 2,5 gols. O Liverpool tem 62% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Fulham tem 50%. No histórico, 7 vitórias do Fulham, 7 empates e 21 vitórias do Liverpool. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Fulham vem sem empates a 5 jogos e o Liverpool vem sofrendo gols a 6. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 3 das últimas 6 oportunidades. E na casa do Fulham, over 2,5 gols também em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Borussia Dortmund versus Bayer Leverkusen. Separa essa partida na Bundesliga da Alemanha com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada, temos 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Leverkusen e o Dortmund tem 78%. No histórico, 25 vitórias do Dortmund, 16 empates e 22 do Leverkusen. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Dortmund vem sem empates a 5 jogos e o Leverkusen vem a 10 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Dortmund, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Sporting Cristal versus o Cusco. Separe essa partida com over 1,5 gols na Ligue 1 do Peru. O Sporting tem 71% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cusco tem 61%. No histórico, 15 vitórias do Sporting, 7 empates e 8 do Cusco.
A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, as duas equipes vêm vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos o over do 1,5 gols em todas as partidas. E na casa do Sporting Cristal, over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 oportunidades. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Galatasaray contra o Pendikspor. Separa essa partida na Superliga da Turquia, com over meio gol no primeiro tempo. O Galatasaray tem 78% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Pendikspor tem 28%. No histórico, uma partida disputada com uma vitória de 2-0 do Galatasaray. E em séries, o Galatasaray vem vencendo as 5 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Feyenoord versus Nijmegen. Separa essa partida na Copa da Holanda com o mercado de over 2,5 cartões ou ambas as equipes marcam. O Feyenoord tem 75% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Nijmegen tem 78%. No histórico, 35 vitórias do Feyenoord, 6 empates e 10 do Nijmegen. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Feyenoord vem sem derrotas a 5 jogos e venceu 4 deles. Nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 2,5 gols em 4 das últimas 6 oportunidades e ambas as equipes marcaram em 5 das últimas 6 oportunidades. Últimos jogos nos campeonatos, temos ambas marcam na maioria das partidas e também over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols ou ambas marcam, beleza? Próxima partida, Deportivo Alavés versus Atlético de Madrid. Separa essa partida com o under 3,5 gols na Liga da Espanha. O Atlético de Madrid tem 50% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Alavés tem 28%. No histórico, 12 vitórias do Atlético de Madrid, 4 empates e 5 do Alavés. A média de gols é de 2 gols. Em séries, o Atlético de Madrid vem sofrendo gols a 10 jogos e o Alavés vem perdendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Alavés, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 também. Últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, eu separei o Casa Pia contra o Porto. Separei vitória seca para fora nesta partida. Na Primeira Liga de Portugal, o Porto é o favorito com 71% de probabilidade de vitória. Verificando o seu aproveitamento, ele tem 61% nos últimos 9 jogos e o Casa Pia tem 50%. No histórico, 3 vitórias do Porto e um empate. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Últimos encontros das duas equipes, o Porto venceu 3 das últimas 4 partidas e a única partida disputada na casa do Casa Pia, ele também venceu. Verificando os últimos jogos dos campeonatos, o Porto venceu 3 das últimas 6 partidas e o Casa Pia venceu apenas uma das últimas 6 partidas. Então para essa partida, acredito que nós teremos vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, Bodø/Glimt versus o Molde. Separei esse clássico da Noruega com ambas marcam ou mais de 2,5. O Bodø tem 53% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Molde tem 78%. No histórico, 15 vitórias do Bodø, 7 empates e 23 do Molde. A média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Bodø vem vencendo a 4 partidas e o Molde vem marcando gols a 6 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e ambas marcaram também em 5 das últimas 6. Na casa do Bodø, ambas marcam em 4 das últimas 6 partidas e over 2,5 gols também em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas e ambas marcam em nenhuma partida do Bodø. Mas por ser um clássico, eu acredito que teremos ambas marcam para essa partida ou mais de 2,5, beleza? Próxima partida, separei o Rijeka contra o Gorica. Separei essa partida na Croácia com o over 1,5 gols. O Rijeka tem 77% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Verificando o Gorica, ele tem 33%. No histórico, 12 vitórias do Rijeka, 4 empates e 10 do Gorica. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Rijeka vem vencendo 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Os últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, clássico na Argentina, River Plate contra o Boca Juniors. Separa essa partida com o mercado de under 3,5 gols. O River tem 44% de probabilidade de vitória jogando em casa, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Boca também. Verificando o histórico, são 32 vitórias do River, 18 empates e 25 do Boca. A média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o River vem vencendo a 4 partidas e o Boca vem vencendo a 3.
Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de under 3.000 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3.000 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3.000 gols, beleza? Próxima partida, Brasileirão, separei o Vitória contra o Bahia. Clássico do Nordeste, separei essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada, inclusive para empate. Na forma recente, temos 72% de aproveitamento para o Vitória e o Bahia tem 61% nos últimos 9 jogos. No histórico, são 22 vitórias do Vitória, 21 empates e 21 vitórias do Bahia. A média de gols é de acima de 2,5 gols em séries. O Bahia vem marcando gols há 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Vitória, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos, temos over 1,5 gols também na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? O Atlético Paranaense tem 48% de probabilidade de vitória, um aproveitamento de 89% nos últimos 9 jogos, e o Internacional tem 72%. No histórico, 15 vitórias do Atlético, 9 empates e 17 do Internacional. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Atlético vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de under 3.000 gols em todas as partidas. Na casa do Atlético, under 3.000 gols também em todas as partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, ocorreu under 3.000 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3.000 gols, beleza? Próxima partida, clássico interestado. Separei Palmeiras contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Separei essa partida com o mercado de ambas as equipes receberão. Próxima partida, Palmeiras contra o Flamengo. Clássico interestados no Campeonato Brasileiro. Separei essa partida com ambas as equipes receberão 2 cartões ou mais. A probabilidade de vitória está equilibrada e na forma recente temos 94% de aproveitamento para o Flamengo nos últimos 9 jogos e o Palmeiras tem 67%. No histórico, 14 vitórias para cada lado e 3 empates, e a média de gols é de 3 gols. Verificando em séries, o Flamengo vem vencendo a 4 partidas. E nos últimos encontros tivemos 2 equipes recebendo 2 cartões ou mais, principalmente na casa do Palmeiras. Verificando a disciplina das 2 equipes somadas, elas têm uma média de 5,5 cartões por partida, tá? E o árbitro, ele aplica bastante cartões. A única partida que ele apitou no Campeonato Brasileiro, ele aplicou 8 cartões. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos ambas as equipes receberão 2 cartões ou mais, beleza? Próxima partida, Paris Saint-Germain contra o Lyon. Separa essa partida na Ligue 1 da França com o mercado de over goal no primeiro tempo. O Paris Saint-Germain ele tem 65% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 78%. O Lyon tem 83%. No histórico, 33 vitórias do Paris Saint-Germain, 17 empates e 24 do Lyon. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Paris Saint-Germain vem marcando gols a 9 jogos e o Lyon vem vencendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos mercado de gol no primeiro tempo na maioria das partidas. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo também na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, eu separei o Real Madrid contra o Barcelona. Outro clássico agora em La Liga da Espanha. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Real Madrid jogando em casa tem 52% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Barcelona tem 83% também. No histórico são 28 vitórias do Real Madrid, 19 empates e 38 do Barcelona. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Barcelona vem marcando a 7 jogos e o Real Madrid vem marcando a 10. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Real Madrid, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 também. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Sporting versus Vitória Guimarães. Separa essa partida na Primeira Liga de Portugal com o mercado de over 1,5 gol no primeiro tempo. O Sporting tem 74% de probabilidade de vitória e na forma recente nos últimos 9 jogos ele tem um aproveitamento de 78%. O Vitória tem 61%. No histórico, 28 vitórias do Sporting, 9 empates e 7 do Vitória Guimarães. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Sporting vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes tivemos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo também na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei o Botafogo do Rio de Janeiro contra o Juventude. Série A do Campeonato Brasileiro. Separa essa partida com vitória e empate para casa. Botafogo tem 57% de probabilidade de vitória e as duas equipes têm 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. No histórico, são 3 vitórias do Botafogo, 5 empates e 4 do Juventude. A média de gols é de acima de 2 gols.
Em séries, o Botafogo vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória e empate para o Botafogo em 5 das últimas 6 oportunidades. Na casa do próprio Botafogo, ele empatou as duas partidas que disputou contra o Juventude. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Botafogo vem vencendo e empatando 3 das últimas 6 partidas e o Juventude ele venceu apenas 2 partidas das últimas 6. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima e última partida, separei o Atlético Goianiense contra o São Paulo. Separei essa partida com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos na forma recente 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o São Paulo e o Goianiense tem 78%. No histórico são 5 vitórias do Goianiense, 3 empates e 8 do São Paulo. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o São Paulo vem marcando gols a 10 jogos e o Goianiense vem sem empates a 5. Últimos encontros das duas equipes, temos no mercado de under 3,5 gols em 4 das últimas 6 oportunidades. Na casa do Goianiense, under 3,5 gols nas duas partidas disputadas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Preste atenção que são muitos clássicos para este domingo. Então fiquem atentos, beleza, galera? Vamos lá para o nosso bilhete caipora! E aí, minha caiporada, vamos lá com o nosso bilhete? Eu separei over 2,5 gols para Perfect Love vs Western United, separei over gol no primeiro tempo para Daniel Santos vs Kaunas Queen Nomads, separei Inter Clube Scouts contra o Esperança da Andorra com vitória no primeiro tempo para casa, separei over 1,5 gols para Copenhague vs o Silkeborg, over 1,5 gols para o Sport Cristal versus o Cusco, separei over 1,5 gol no primeiro tempo para o Galatasaray contra o Pendik Spor, separei under 3,5 gols para o Alavés contra o Atlético de Madrid. Ambas as equipes receberão 2 cartões ou mais em Palmeiras contra o Flamengo. Separei over 1,5 gol no primeiro tempo para o Paris Saint-Germain contra o Lyon. Over 1,5 gols para o Real Madrid contra o Barcelona. Vitória e empate para casa em Botafogo contra o Juventude. E por último, under 3,5 gols em Atlético Goianiense e São Paulo. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!